Esse é um relato que eu vou compartilhar com vocês e depois a gente aprofunda alguns conceitos. Isso que eu vou comentar agora aconteceu em meados de setembro, acho que outubro, alguma coisa por aí, no ano passado, 2025. E nessa época eu estava num momento de ritmo, de agradecer assim que acordar e antes de dormir. E esse tipo de agradecimento, ele era muito simples. E é assim que deve ser, né? Muito simples, muito singelo, muito humilde, e era sempre feito da mais alta sinceridade e com todo o meu espírito. Então eu acordava, fazia esse agradecimento e também me ofertava a qualquer tipo de trabalho onde eu pudesse ser útil. Eu fazia essa oração, entre aspas. A oração também é uma conversa, um tipo de conversa. Fazia essa oração e soltava. E nesse dia não foi diferente. Eu fiz essa pequena oração, tomei banho, fui trabalhar, tudo normal, rotina normal, né? De um ser humano normal. E quando eu estava voltando do trabalho, quase perto de chegar em casa, eu recebi uma instrução do, do plano superior, né? Intuitivo, da alma, ou como as pessoas, cada um coloca um tipo de categoria, nome sobre isso. Mas eu recebi uma orientação que era para eu ir até o shopping. É lógico que acho que muita gente vai adorar receber isso, né? Mas naquele momento eu já não estava mais questionando esse tipo de instrução. Eu sempre procuro seguir essa guiança. Qualquer tipo de instrução, eu simplesmente vou. Não questiono mais, não duvido, não fico pensando se é meu pensamento, se não é, essas dúvidas que geralmente a gente tem nesses processos. Eu simplesmente peguei, fui em direção ao shopping, entrei, e um pouco além da entrada, eu entrei na entrada principal do shopping, e aconteceu uma coisa muito inusitada, acho que muito diferente de todas as coisas que eu já passei, seguindo essas instruções. Eu cheguei, eu entrei no shopping, é algo que acho que nem eu, nem ninguém espera. Veio de encontro a mim, uma moça e uma criança. E é como se ela estivesse indo direto, assim, no meu sentido, na minha frente, sendo que tinha, sei lá, quantas dezenas, centenas de pessoas ali. Ela veio na minha direção muito, e se fosse muito intencional esse encontro. Então ela veio até mim com o filho e me pediu se eu poderia comprar alguma coisa para ela e o filho comer. Não pediu nenhum tipo não fez nenhum tipo de escolha, nada, só deixou claro que poderia ser qualquer coisa. E eu, sempre tentando ajudar, falei, não, tudo bem, né? Compra, não tem problema. Aí eu lembrei que tinha ali no shopping uma lanchonete que vende lanche vegetariano. Já juntei as coisas ali, falei, bom, vou aproveitar e já pego um lanche para mim também, porque eu não jantei e tava com um pouquinho de fome. E compro um lanche também para ela e o filho, porque né, ela não sugeriu nada. Ela apenas disse qualquer coisa que pudesse alimentar ela e o filho. E assim foi. Comprei um lanche para ela, comprei um lanche para o filho. Eu acho que foi o mesmo lanche para os dois. Entreguei o lanche deles ali. E acho que eles ficaram comendo, não sei. Eu também parei um pouco para comer. E quando eu estava ali comendo, sentado, pedi só o lanche, né? Então era um lanche um pouco pequeno, comi. Tava ali meio desligado da vida. Me peguei um pouco pensando nessa situação. E logo eu vi duas pessoas do corpo de bombeiro. Não sei se fazem parte ali do shopping ou se alguém chamou, não sei. Eles estavam ali mexendo na porta, como se fosse com aquelas peneiras de piscina, parecia, sabe? Aquela vareta grande com uma peneirinha na ponta aí, mexendo ali
porta, mexendo, mexendo. E a minha intuição me chamou a atenção para aquele lugar. Eu não tinha reparado antes porque eu estava ali, né, desligado de tudo e comendo lanche. E quando eu me deparei, comecei a olhar assim, observar, de forma muito intuitiva, comecei a ver que tinha alguma coisa ali, estava acontecendo alguma coisa ali, né? Era meio óbvio, né? O bombeiro não vai numa loja por nada, né? Sem nenhum motivo. E eles continuaram mexendo ali, mexendo, mexendo. E depois eles saíram, os dois saíram, levaram aquele material todo ali, que para mim parece um instrumento de limpar a piscina, não sei se era isso, não deu para ver. Depois vieram, acho que mais uma, duas pessoas ali da loja da frente também, criou um certo movimento. Eu terminei de comer o lanche e como foi algo que a minha intuição me chamou a atenção, falei, bom, deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Fui, a, fui até a loja, perguntei, perguntei na maior cara de pau, né? Bem, sabe aquelas pessoas bem xereta, curiosas. O que que tá acontecendo aí? Aí cheguei na moça que tava ali, a vendedora, não sei se é vendedora, se é dona, não sei. Acho que não é dona não, porque mais pra frente eu entendi. Era provavelmente a vendedora e eu cheguei na maior cara de pau, perguntei o que que tá acontecendo. Aí ela falou, tem uma pombinha, né? Apontou assim. E eu fiquei procurando essa pombinha, pombinha. Aí eu vi, achei ela, tava bem escondida ali, tava no cantinho da loja ali. E aí começou todo um processo. Aí eu acho que eu perguntei pra ela, tá, mas ninguém vai tirar a pombinha aqui, né, da loja? Eu vi que vieram os bombeiros aqui, mexeram, mexeram e nada. Aí ela começou, né, começou todo um trabalho de argumentação, de se fosse autodefesa, alguma coisa assim, que os bombeiros vieram, eles tentaram tirar a pombinha, não conseguiu, tal, e a gente achou melhor deixar ela aí. Aí começou o meu processo. Eu falei, como assim, né? Comecei a pensar comigo, como assim deixar o bichinho ali? Como isso? E aí eu comecei a questionar essa moça sobre as coisas, tudo, até eu. Era uma forma minha de ganhar tempo. Na verdade, era uma forma minha de ganhar tempo para aquela cena, para que eu pudesse, não sei, pensar alguma coisa. E no mesmo tempo eu estava pedindo alguma instrução do plano superior, enfim, eu estava ali tentando ganhar um tempo entendendo todo aquele cenário, porque obviamente tinha alguma coisa ali. E eu comecei a perguntar para essa moça, mas você, né, não tem intenção de tirar daqui? Você não se importa com o animalzinho, tal, 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 lá, lá? Aí ela sempre argumentando, ela tinha uma escada dentro da loja, mas eu não poderia pegar a escada, eu não poderia usar, não poderia fazer aquilo, não poderia fazer isso, tal, tal. E todas as vezes que eu perguntava alguma coisa, né, tentando trazer uma reflexão sobre o bichinho ali, sempre ela esvaía, sempre dava um jeito de escapar da pergunta, da situação e o bicho ficava ali. E eu ficava mais intrigado ainda, falei, como assim? Né? É um bichinho, né? É um animalzinho, tem vida, né? Sei lá, tal. Enfim, tentei, acho que várias vezes, vários argumentos, motivo, não deu, né? A gente precisa entender até onde a gente pode ir e até onde não dá. E eu estava numa situação incômoda por estar dentro de um shopping e por estar dentro de uma loja. Então era um cenário não muito e não estava facilitando muito ali o trabalho. Eu sabia que eu precisava ser rápido e fazer alguma coisa ali. Então veio uma instrução de, assim, diferente, mas fez sentido de sair e comprar um. Não, na verdade, desculpa, foi uma antes. Eu comecei a buscar a informação do shopping, né? Então eu encontrei um desse pessoal que fica no shopping, de vigilante, segurança, não sei. Comentei o caso, que tinha uma pombinha ali, que o bombeiro foi lá, tentou tirar tudo. E se eu poderia
ter alguma escada, alguma coisa para tentar tirar o bichinho dali. Porque se ele ficasse na loja, ia ficar fraco, ou ia entrar embaixo da porta ali, alguma coisa não muito boa ia acabar acontecendo. Tanto é que a situação toda aconteceu justamente para que algo fosse feito ali. Esse segurança me atendeu muito bem, ele falou que não poderia usar a escada devido à movimentação do shopping, né, que poderia usar a escada só depois das 10, quando não tivesse mais movimento, e se a dona da loja permitir colocar a escada lá, tal, tal. E eu me lembrei da empresa que eu trabalho, que tem essas questões, né, da segurança do trabalho, tem todo esse cuidado com as pessoas, com os funcionários, tal. E deixei aquela situação quieta, porque realmente fez sentido. Tudo que o cara falou, ele foi muito sincero, muito honesto, tentou ajudar, mas ele tinha uma certa instrução ali, uma certa lei que impedia ele de me ajudar ou de me ceder alguma escada, alguma coisa assim. E aí que veio a instrução de comprar uma coberta. Parece um pouco bobo, mas eu comecei a pensar no caminho e fazer sentido. Então procurei uma loja que vendia dessas cobertinhas. Aqui no vídeo não dá para pegar, mas é coberta normal, essas cobertinha fina. E achei uma loja X que vendia essas cobertas. Comprei uma de casal, que é maior. E no caminho que estava voltando, já estava elaborando o plano. Então o plano era o quê? Já que eu não podia usar a escada, não tinha escada, não tinha nenhuma ferramenta, nada que eu pudesse começar a chamar a pombinha ou fazer ela sair do lugar, veio a ideia da coberta. Então a ideia era jogar a coberta ali na parte de cima da loja, que não era muito alta, acho que tinha 2,5 metros por aí, até o bichinho sair. E aí fui eu lá. Peguei a cobertinha, tirei da embalagem, da sacola, falei, moça, se você me permitir, eu vou continuar tentando tirar o bichinho daqui, porque é um animalzinho, tem vida, tal, e eu tô querendo ajudar. Aí ela falou, não, tudo bem, tal, tal, tal. Apesar de tanta resistência, um pouco antes, ela deixou eu continuar fazendo aquilo. Apesar de estar dentro da loja, todo mundo indo e voltando, olhando, e eu completamente ali destinado a tirar o pequenininho da loja. E aí eu comecei, joga a coberta, aí a pombinha vai pra lá, joga pra cá, a pombinha vai pra lá, joga no meio, vai pra cá, pra lá. Enfim, ela me deu um show, essa pombinha, por, não sei, talvez 15 minutos, 20, não sei, passou muito rápido ali, né, toda essa interação. Estava tão imerso ali no trabalho e passou muito rápido. E eu comecei a perceber que meu tempo estava ficando muito curto. Então eu pedi uma instrução e foi muito claro. Eu falei, eu preciso da ajuda de vocês para que essa pombinha venha para cá, para que ela saia, porque toda hora ela estava ali batendo no vidro transparente, toda vez. E ela tinha que vir para cá, pro fundo da loja. Então eu pedi essa instrução e também tentei fazer uma comunicação ali com o bichinho, tanto com o plano superior quanto o bichinho. Ó, você precisa vir para cá para eu tentar te pegar e a gente conseguir sair daqui. Eu tentei mais duas. Eu falei, não dá. Eu vou tentar mais, acho que uma vez só, duas no máximo. E se ela não vir, paciência. Eu fiz o que pude fazer e eu não tem como eu ficar aqui na loja e criar uma outra situação com, sei lá, a dona da loja, com o próprio shopping. Enfim, não era como eu falei, não era um tipo de situação que me favorecia. Então eu estava contra o tempo, contra todas as situações naquele momento. Então eu tentei acho que mais uma vez, joguei, ela veio quase pra cá. Aí eu joguei a coberta de novo, aí sim, finalmente ela veio pra cá, meio bateu na parede ali e acabou caindo no chão. Quando ela caiu no chão, eu peguei a coberta que era grande, joguei em cima dela ali e finalmente consegui pegar a bichinha. Aí fui lá, peguei ela com
com cuidado, tudo, e tirei ela do shopping. Depois levei para casa e essa parte também foi bem estranha porque eu tenho duas gatas. E quando entrei com. Geralmente quando eu entro em casa, elas aparecem. Ou uma, pelo menos uma ou outra, geralmente as duas. Mas sempre uma aparece. Eu abro a porta, aparece uma. E nesse dia, coincidentemente, não apareceu nenhuma gatinha, nada. Eu abri a porta, deu tempo de eu ir pensando onde que eu ia colocar essa pombinha, porque já era noite. Eu tentei soltar ela no caminho, ela estava totalmente sem força. Soltei ela no mato, ela não conseguiu voar. Peguei de novo e trouxe para casa. Aí a minha preocupação era essa, né, das gatas. Mas enfim, entrei, nenhuma gata apareceu, nem nada. A única coisa que eu tinha aqui em casa era a caixinha de transporte das gatas. Peguei a caixinha de transporte, coloquei a pombinha dentro, para que ela não ficasse voando, se batendo nem nada, se machucando mais ainda. Coloquei dentro de um quarto, fechei a porta do quarto. As gatinhas não viram nada, não perceberam, não sei como. Tentei dormir, né? Tomei banho, tentei dormir, dormi um pouco. Acordei, a primeira coisa fui lá ver a pombinha. As gatas também nem se manifestaram, nada. Tentei dar uma papinha de fubá para ela também. Não deu certo, não rolou. E a única opção que me deixou foi eu soltar ela. Então eu abri a caixinha de transporte da gata, peguei a pombinha, eu vi que ela pegou bem forte a minha mão, né, os dedos com o pezinho dela. Já deu para perceber que ela estava com bastante energia, bastante firme. Falei, bom, se eu não consigo alimentar ela, não tem como eu deixar aqui em casa por causa das gatas. Ela também não quer comer. Se ela tivesse com fome, ela teria se alimentado ou aceitado a papinha. Então, a única coisa que sobrou é soltar ela. Aí eu pensei, acho que a forma mais fácil é aqui no condomínio. Tem bastante árvore aqui perto, do lado. Vou soltá-la ali e pedir as bênçãos do plano superior, do plano do reino animal, e seja como for. Soltei ela e ela tomou o rumo dela. E também eu soltei da minha parte essa situação, porque normalmente a gente fica pensando no bichinho, né? Se ele tá vivo, se ele conseguiu voar, se ele sobreviveu, enfim. Muito normal a gente se apegar a esse tipo de situação. Eu simplesmente soltei o bicho, soltei a situação, fui trabalhar e pro... deixei isso de lado, né? Soltei toda coisa. Mas aproveitando o ensejo de todo esse compartilhamento do que aconteceu nesse dia, também vieram muitos ensinamentos e justamente por isso que eu quis contar essa história para depois aprofundar nessa outra parte. O que veio de ensinamento nesse dia? Toda vez que a gente para um pouco, sai um pouco dessa vida material, dessas preocupações do dia a dia, tudo, e começa a dar atenção para os pequeninos, seja um animalzinho, seja essa pombinha, seja uma árvore, uma plantinha, um inseto, sei, uma pedrinha que seja, qualquer coisa. A gente começa a abrir um canal de comunicação com esses reinos. O reino, a gente sabe, né, que tem os três sub-reinos, o reino mineral, vegetal, animal. Sendo o reino animal muito mais próximo de nós, depois o reino vegetal, e por último o mineral. Então, quando a gente começa a dar esse tipo de atenção para esses reinos, para esses pequeninos, a gente começa a ter um canal de comunicação. E isso daí, talvez vocês acham muita coincidência, muita sincrônico, mas de alguma forma, mesmo inconsciente, a gente já sabe que essa comunicação existe. Tanto é que a gente conversa, né, com os gatinhos, com os cachorros, passarinho, sei lá, qualquer outro tipo de animal que a gente tem contato.
e faz aquela vozinha fina, né? E o cachorro, o bichinho, começa a interagir e tem toda aquela comunicação que somente a gente não entende, mas eles estão fazendo uma comunicação ali. E tanto é que a gente faz, quando a gente faz esse tipo de voz, por que que o bicho interage? Ele interage porque, de uma forma talvez muito inconsciente, a gente entra numa vibração um pouco mais elevada do que um ser humano normal e a gente passa a se submeter a um outro tipo de energia, um outro tipo de consciência, outro tipo de vibração, que é um pouco mais compatível que esses bichos, que esses insetos, árvores, tudo. Então é por isso que eles reagem de forma diferente. Então, se você falar a mesma coisa de um jeito diferente, você vai ver que ele não vai reagir. Mas quando você faz aquele gesto de fazer fininho, "Oh, bi, 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 bi", ele reage porque a gente tá, naquele momento, a gente está intencionando um carinho, um amor, alguma coisa nesse sentido. Mas se você chega em casa normal e conversa normal, aquele bichinho não vai interagir da mesma forma. Porque a gente não está sintonizado na vibração que a gente estaria conversando daquele jeitinho mais meigo, né? Mais fofinho. Então é por isso que o bicho interage mais nesse tipo de situação. E voltando um pouco, quando a gente começa a dar atenção não só para o bichinho que está em casa, mas para qualquer tipo de bichinho, a gente começa a dar vazão para esse tipo de comunicação. E nesse dia ficou muito claro para mim, e esse dia não foi o primeiro, eu já venho fazendo isso há um bom tempo. Tanto é que o título do conteúdo é Uma Segunda Chance. Então, toda vez que eu vejo um inseto virado de ponta cabeça ali, sabe? Quando ele tem uma pocinha d'água, ele tá viradinho ali com as perninhas. Aí eu vou lá e viro ele. Porque ele também merece uma segunda chance. Então, qualquer tipo de inseto ali que tá numa situação que ele não consegue sair sozinho, eu vou lá e tento ajudar, né? Outro dia eu estava no restaurante da empresa, já com essa comunicação fluindo, e eu vi que tinha um inseto batendo no vidro, querendo sair. E eu fiz um gesto muito simples, eu coloquei o dedo assim perto dele, quer dizer, eu abri a porta, coloquei o dedo ali perto dele, ele simplesmente subiu em cima do meu dedo e me permitiu tirar ele dali, porque ele entendeu a comunicação e eu também entendi que ele estava querendo sair de lá e que eu estava querendo ajudar. Então, no momento que eu abri a porta e coloquei o dedo, ele já sabia que o trabalho dele era só ele subir em cima do meu dedo, que eu ia tirar ele dali e ele voltaria a ser livre de novo. E ele teria uma segunda chance. Então, todo momento que eu vejo um insetozinho, uma árvore tomada, eu tento acertar ela. Isso daí também aconteceu uns tempo atrás. Tinha um galho da árvore que estava tombado. E eu comecei a olhar assim na árvore. Ah, acho que dá pra pôr ali. Tinha um outro galho em V. Aí eu peguei esse galho tombado, coloquei ele no outro galho. E aí ficou todo mundo ali sustentado. Então foi dada uma outra chance também para esse galho. Então toda a situação que eu vejo de inseto, de um animalzinho, de árvore, qualquer tipo de coisas assim, eu sempre tento dar uma segunda chance para aquilo. Assim como eu dei para a mulher também. Porque naquele momento ela estava com fome. Então foi dada a oportunidade para ela de ter uma segunda chance de alimentação. Talvez naquele dia ela não ia ter, não sei. E isso não partiu de mim, isso daí partiu do alto. O alto só me passou a instrução e eu segui com todo o meu coração, com toda a disposição. E mesmo se não tivesse dinheiro, passava no crédito, hein? Mesmo se tivesse sem crédito também, dava um jeito. Mas é muito importante essa questão da segunda chance, de dar uma segunda chance a alguém. Isso não falando em coisas triviais, mas em coisas realmente importantes. Então, é por isso que também precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe ajudar. Então precisa de muito cuidado quando pede esse tipo de coisa, quando se oferece estar disponível ao labor, ao trabalho, a qualquer coisa que possa aparecer. Porque às vezes a gente tem uma boa índole, um bom coração de querer ajudar,
E quando, por exemplo, sai do mercado, vem logo uma pessoa ali pedir um pão, alguma coisa. Ah, não tem dinheiro. Ah, tô sem tempo. Ah, não sei o que, não sei o que lá. E veja, a gente pediu isso, né, se a gente poderia ajudar de alguma forma. Depois, um momento lá na frente, aquilo ali já se foi. Aquela intenção que a gente tinha de ajudar se foi. Apareceu a pessoa do mercado pedindo ajuda, a gente fingiu que não sabia de nada, que não ouviu, que estava com pressa, que estava sem dinheiro. Para essas coisas, parece que a gente arruma argumento e desculpa muito fácil, muito simples. Eu lembro até de uma situação que eu estava meio desligado, depois eu fiquei pensando, nossa, eu errei muito feio com essa pessoa. Porque eu tinha saído do mercado e veio uma pessoa um pouco mais para frente ali, pediu dinheiro, falou, olha, dinheiro eu não tenho, desculpa, e foi embora. Só que eu deveria falar o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser um alimento, estiver com fome, eu volto no mercado ali e compro alguma coisa, porque dinheiro eu não tenho. Então, nessas situações, às vezes a gente pede, a gente quer ajudar, mas quando chega a oportunidade, a gente trata aquilo como nada, como se não tivesse acontecido. Ou a gente traz algum tipo de crítica, algum tipo de julgamento. Ah, essa pessoa, eu não vou dar alimento para ele porque ele vai jogar fora, porque é um usuário de droga. Ah, eu conheço essa pessoa aqui, ele não merece. Então a gente precisa tirar tudo isso de lado. No começo é muito normal esse tipo de julgamento, questionamento, ficar nessas coisas mentais, materiais, se a gente deve ajudar ou não, deve ou não. Simplesmente faça. A única coisa que eu aprendi nesse tempo é faça, mas faça com todo o seu coração, com todo o seu espírito. A partir do momento que você entregou aquele alimento para a pessoa, dali para frente já não é mais responsabilidade nossa. Então, o melhor que a gente precisa fazer é entrega aquilo e solta toda a situação. Não fica pensando, não fica remoendo. Se você vê essa pessoa, mesmo que você veja a pessoa jogando fora, não é da nossa conta, não é da nossa responsabilidade daquele momento para frente. Entregou com todo o coração, solta tudo, segue a vida e continue fazendo esse mesmo trabalho. Porque o que mais tem nesse planeta é gente pedindo ajuda, é gente precisando de ajuda, seja ser humano, seja um inseto, seja um pequeno animalzinho, seja uma árvore, enfim, qualquer coisa a gente precisa ajudar. Principalmente animal. Não sei se é válido comentar em outro vídeo, talvez sim, não sei. Mas a gente tem algo muito profundo com o animal, que é realmente dar esse momento de amor para os animais, porque tem uma parte da missão do humano relacionado a esse planeta de criar uma harmonia com os reinos. E o reino que está mais precisando dessa harmonia nesse momento é o reino animal. Então é por isso que está mudando todas as coisas, é por isso que teve muita gente que está trazendo bichinho para dentro de casa. Então houve algumas energias, isso sim vai ser contado em outro vídeo. Houve energias que vieram lá de 1980 por aí e começaram a mudar toda a história da Terra muito mais rápido. E nessa transição de energia, nesse recebimento de energias mais sutis, houve toda essa mudança. Não só de animais, mas de comportamento humano, coisas, orientações, enfim, muitas coisas é melhor serem ditas em outro vídeo com um pouco mais de tempo. Então essa história foi contada, mas o ponto principal aqui nesse conteúdo é que vocês também comecem a dar esse tipo de atenção, se assim vocês sentirem, para esses três sub-reinos, que é o mineral, vegetal, animal, e qualquer oportunidade de servir esses reinos ou o próprio ser humano, que assim a gente faz. E vocês vão ver que vai começar uma comunicação muito fluida, muito bonita em relação a tudo isso. Provavelmente vocês vão começar a entender como o bichinho se comporta, então vocês vão perceber, dependendo do latido, dependendo do miado, dependendo do som que eles emitem,
vocês vão perceber o que que aquilo significa. Mas tudo depois que começar a dar atenção para eles. Enquanto a gente não der essa atenção para eles, essa comunicação ela não se cria. Porque no caminho para entender essa comunicação, existe um outro trabalho que a gente poderia chamar de um trabalho interno, onde a gente vai se sutilizando, vai sendo trabalhado internamente para que a gente possa ter condições para entender esse tipo de comunicação com os pequeninos. E durante esse caminhar, e conforme a gente vai continuando esse trabalho de ajudar os pequeninos, essa comunicação começa a ser muito mais perceptível. Você vai ver o gatinho miando, e dependendo do miado, você vai saber se ele está pedindo carinho, se ele está pedindo comida, se ele está com dor, se ele está com algum probleminha. O cachorro também, dependendo do latido, o barulho que ele fizer, o som, vai saber se ele quer sair, fazer um xixizinho, se ele está com fome, se ele quer passear. Então, qualquer tipo de sinal, de som que for emitido, vocês vão começar a perceber depois que entrar nessa jornada interior de comunicação e integração com os reinos. E quanto mais a gente tiver integrado com os reinos, mais essa comunicação se torna fluida, até o ponto de da gente ir para a natureza e sentir a natureza se comunicando. Mas o primeiro e o mais simples é o animal, depois é o vegetal. Então vocês vão, talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar de pessoas que se comunicam com árvores, com os vegetais, alguma coisa assim. E o último, que é o mais difícil e está mais distante do ser humano, é o mineral. Que também tem pessoas que conseguem se comunicar e sentir a energia das pedras, conseguem comunicar com os cristais, mas essa é um tipo de comunicação um pouco mais difícil por estar um pouco mais longe. Mas quanto mais a gente dá atenção para todos os reinos, quanto mais amor, mais entrega, mais essa comunicação acontece. E no vegetal, a maneira mais, acho que é mais simples, seria plantar, trabalhar com plantas, plantar árvore, ou fazer parte de um trabalho voluntário que faz plantio de árvores, árvores nativas ou qualquer tipo de outra árvore. Plantas, reflorestamento, esse tipo de trabalho vai ajudar bastante. E dos minerais, pode ser a limpeza de rio, limpeza de lago, o trabalho mais com as águas, com as pedras também. E depois a gente chega num entendimento de não tocar mais nesses reinos, porque muitas vezes a gente vê, né? Vê uma florzinha bonita, vai lá, arranca a flor. Vê uma pedra bonita, ou até mesmo um cristal, tira ele do lugar que ele está ali fazendo um trabalho e leva para casa. Então, tudo isso daí vai acontecer nesse caminho de integração com os reinos e chega um momento que a gente entende que eles têm a vida deles, que tudo está em harmonia, tudo está em perfeito funcionamento e tudo tem um motivo, né? Então, tem um motivo para que aquela pedra esteja ali, tem um motivo de ter eucaliptos em uma parte, pinheiros em outra, enfim, cada parte, cada canto tem um pedacinho do reino ali, seja vegetal, mineral ou mesmo animal. Então, o mais sensato ao longo desse caminho é entender que eles têm a parte deles, o trabalho deles, e a gente tem o nosso. A gente não pode interferir no trabalho deles. A única coisa, a única interação humana que é necessária para eles é esse tipo de auxílio. É dar, de fato, uma segunda chance para esses reinos, para esses pequeninos, para que a gente possa um ajudando o outro e fazer essa integração entre os reinos e o ser humano. Essa é uma missão bem difícil, mas com a ajuda de algumas pessoas que estão um pouco mais conscientes, a gente vai conseguir fazer esse trabalho de harmonização entre os reinos, né, entre o ser humano e os reinos, e assim a gente faz um tipo de ajuda muito mais evolutiva, né, referente a esse momento que o planeta está passando, em toda essa transição. Qualquer tipo de trabalhinho que a gente
esteja fazendo em relação à contribuição de tudo que está acontecendo é muito válido. Então, além de ter essa ajuda, a gente recebe ainda como se fosse um mini curso de idiomas diferentes. Então, você vai ter um idioma para conversar com os animais, um idioma para conversar com as árvores, com os vegetais, e um outro para conversar com o reino mineral. E cada um vai entendendo de uma forma diferente. Acho que isso, com certeza, é algo que não tem como ensinar. A gente precisa viver isso, viver esse trabalho interno, viver de fato essa segunda chance, né? Dar uma segunda chance aos pequeninos, dar mais atenção para eles, entender que eles também são seres vivos, mas em um outro estado de vibração, em outro estado de entendimento, a qual o ser humano com certeza não entende ainda quase nada. Principalmente os gatos. Os gatos são os animais mais estranhos que possa ter aqui na Terra. Muita gente não entende praticamente nada, mas o gato tem muita coisa oculta dentro dele, dentro da questão espiritual do gato. E a gente não faz a mínima ideia, mas tem muita coisa oculta, principalmente no gato. Nos outros animais também, os grandes também tem, enfim, tem muita coisa. Talvez seja revelado aqui, mas um pouco mais para frente. Muito obrigado.